Boas-vindas a esta nossa análise de hoje. Preparem as mochilas porque nós vamos fazer uma verdadeira viagem de campo. Vamos imaginar que estamos calçando as nossas botas, sentindo a poeira quente e pisando em um dos mundos mais exigentes e, francamente, mais fascinantes do nosso planeta, o território do povo Nuer. É o mergulho profundo na vida dessa sociedade nilótica para entendermos juntos como eles não apenas sobrevivem, mas prosperam sob um sol escaldante em condições super extremas e complexas. Certo, vamos direto ao ponto. O que temos pela frente é a planície de argila nua e implacável que define a geografia dos Nuer, lá nas regiões banhadas pelo Nilo. E olha, é um terreno extremamente difícil. Totalmente plano, onde o horizonte chega a trepidar com o calor e parece não ter fim. O impacto físico desse lugar bate de frente assim que a gente chega. Não há cadeias de montanhas enormes para buscar abrigo, nem grandes elevações para cortar os ventos secos. É literalmente a natureza na sua forma mais crua, vasta e desafiadora. Como diz a citação, o ambiente físico não é meramente um cenário, mas uma força ativa que exige adaptação. Para os Nuer, o ambiente não é só um pano de fundo passivo, ele é um personagem principal, uma força implacável. Ao observarmos essa cultura bem de perto, a sensação que domina as anotações do nosso diário de campo é de um espanto absoluto diante de como esse povo está intimamente casado com o mundo natural. Tudo por lá é uma resposta genial a essa paisagem brutal. Parte 1. O ritmo das migrações. Uma verdadeira dança com o clima. O ciclo anual deles é um estilo de vida de transumância, ou seja, é totalmente guiado pelo determinismo ambiental, numa linha do tempo muito clara. Durante a estação chuvosa, chuvas torrenciais inundam as planícies, transformando tudo num mar raso. Para não serem submersas, as aldeias precisam ficar nos poucos terrenos mais elevados disponíveis. Depois vem a transição. As piscinas naturais começam a secar sob o sol rachando, e isso obriga todo mundo a se mover. Na estação seca, a terra racha de vez e não tem escolha a não ser abandonar as aldeias e marchar poeira adentro para os rios, montando acampamentos perto de fontes de água que não secam. A exigência colossal dessa jornada inteira é muito evidente. A sobrevivência deles a cada estação não depende de nenhuma tecnologia de ponta, mas sim dessa migração extremamente cuidadosa, planejada e sincronizada. Cada passo naquele terreno argiloso é dado em uníssono com os berros do bem mais vital que eles possuem, os seus rebanhos. Isso nos leva à seção 2, rituais e a vida social. A estrutura por trás dessa comunidade. Agora, o que é realmente interessante aqui é como regras sociais, que nós costumamos considerar tão abstratas, são cravadas na realidade concreta por meio de rituais físicos. O Garar é o exemplo perfeito. Não é só uma cerimônia qualquer. É um rito de iniciação extremamente severo e visceral. Envolve incisões profundas na testa, uma aprovação física imensa que marca a transição inegável de menino para homem. Ao passar por essa dor excruciante sem demonstrar medo, o jovem ganha muito mais do que status. Ele entra oficialmente em um grupo de idade. Esse grupo vira a sua unidade militar e a sua irmandade social para o resto da vida. E essas estruturas moldam profundamente o dia a dia. Se a gente sentar ali na poeira de um acampamento Nuer, vai ver a vida fluindo o tempo todo em torno de atividades comunitárias. Esses laços, rigorosamente criados pelo ritual do Gaar, são a verdadeira cola da sociedade. Eles geram uma coesão inquebrável, organizando desde deveres de pastoreio até lealdades de batalha. É a espinha dorsal da comunidade. Tudo funcionando numa ordem perfeitinha e o mais incrível, sem a menor sombra de um governo burocrático formal. Mas, pessoal, não dá para fazer um perfil etnográfico autêntico dos Nuer sem falar da verdadeira estrela do show, o gado. A devoção deles aos rebanhos beira o absoluto. O gado está no centro de literalmente todos os rituais. Casamentos não têm assinatura de papel, tem a transferência física de vacas como a riqueza da noiva. Disputas sérias são resolvidas com a entrega de gado. E pasmem, até a marcação do tempo diário não é lida no céu, mas sim através do cronograma das tarefas de ordenha. Fica super claro que o gado não é só uma dispensa de carne ou leite aguardando o abate. De jeito nenhum. Para os Nuer, os bovinos são o vocabulário vivo da existência deles. Imaginem só. Os homens costumam adotar o nome dos seus bois favoritos. Já pensou se apresentar uma festa com o nome do seu animal de estimação mais imponente? Pois é, eles cantam poemas para os bois à noite, vivem no meio deles e forjam alianças vitais através de trocas. A sociedade Nuer e o gado são totalmente indissociáveis. Diante disso tudo, surge uma grande dúvida. É inevitável dar uma pausa para pensar nisso. Se não tem viatura patrulhando as aldeias poeirentas, se não tem juiz de toga ou código legal encadernado,
como uma sociedade consegue manter a coesão e evitar o caos total diante de crimes e conflitos. Vamos para a seção 3, o mundo Nuer e nós. É hora de fazer alguns contrastes culturais. Começando pelo nosso conceito de tempo. Nas sociedades ocidentais modernas, nós vivemos meio que escravos do relógio. É um tempo abstrato, matemático, uma linha reta que avança implacavelmente, quer a gente queira, quer não. Mas o tempo Nuer opera numa frequência totalmente diferente, bem mais tátil. É um tempo ecológico, ancorado estritamente nas mudanças das estações, na chuva, na seca e, lógico, nos cuidados diários com o gado. Então, o ponto crucial é o seguinte: para os Nuer, o tempo não é uma coisa vazia que simplesmente passa. O tempo são as ações. É a necessidade prática de fazer. A hora de levar o gado para o pasto, a hora de ordenhar, a hora de limpar o curral. A sobrevivência é que dita o compasso do relógio da comunidade. Esqueçam aquele despertador tocando pontualmente às 6 da manhã de segunda a sexta. Lá é a fome do rebanho e o mugido matinal que ditam as regras do jogo. E essa mesma noção pragmática se estende à forma como lidam com disputas e crimes. No sistema ocidental, nós confiamos o monopólio da força ao Estado, com tribunais cheios de formalidade. Já no sistema Nuer, que é uma sociedade sem Estado, a justiça não é sobre prender alguém, mas sobre restaurar o equilíbrio por meio da mediação. Se rola um assassinato, entra em cena a figura sagrada e neutra do chefe de pele de leopardo, para evitar guerras de vingança. Ele atua como um santuário vivo para que a riqueza de sangue, uma multa super pesada paga em gado, seja transferida para a família da vítima, resolvendo a situação de uma forma visceralmente pragmática. Olhando para essa dinâmica, vemos que a estrutura de comunidade extremamente localizada, somada às pressões gigantes do ambiente, cria uma ordem orgânica e autorregulada. Eles literalmente não podem se dar ao luxo de ter uma guerra interna sem fim. Sobreviver à próxima estação seca, onde a água é escassa e o sol não perdoa, depende da cooperação obrigatória de todos ali no acampamento. O ambiente duro não apenas sugere a paz, ele força a união. Conforme vamos limpando a poeira das botas no fim dessa jornada, percebemos que essas estruturas complexas podiam até parecer exóticas no início, mas a genialidade que fica aparente é que nenhum rito como o Gar, nenhuma obsessão bovina ou sistema de mediação é aleatório. Juntos, eles formam um mecanismo brilhantemente orquestrado, perfeitamente calibrado e vivo, feito sob medida para prosperar nas planícies difíceis que eles chamam de lar. E para amarrar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação para nós. Vivemos em sociedades tão isoladas da natureza que às vezes achamos que somos o ápice da organização humana. Mas o que nós, com toda a nossa tecnologia, poderíamos aprender com uma cultura inteira, onde a sobrevivência dita que a coesão comunitária e o respeito ao ritmo da terra não são luxos românticos, mas necessidades absolutas. É algo muito profundo para refletirmos. Muito obrigado por acompanharem e até o nosso próximo mergulho.